1 Reis, capítulo 19, versículo 19, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Então você que pode, fique em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito o seguinte na santa e bendita palavra de Deus. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vá e volte, pois já sabe o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, os imolou e com o aparelho dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. O profeta Elias, depois de haver vencido os 450 profetas de Baal, provado que o Senhor Deus é o Deus verdadeiro e único, que desce fogo do céu sobre o holocausto, entra numa caverna com tristeza, porque Jezabel estava o ameaçando de morte. Então, dizem alguns que ele até entrou em um certo estado de depressão, porque ele entrou naquela caverna para morrer, para ficar lá. Então, o próprio Deus foi lá naquela caverna. Quando Deus não envia alguém para te ajudar, Ele mesmo vai até você. E lá Deus incentiva Elias a prosseguir e dá uma nova missão para ele: ungir um sucessor, ungir alguém que vai ficar no lugar dele. Então Elias desce da caverna, sai da caverna, ele desce e logo encontra alguém chamado Eliseu. O título da nossa mensagem hoje é as lições do chamado de Eliseu. O chamado de Eliseu. Então, primeiro ponto, pode passar o primeiro slide. Primeiro ponto, Eliseu não era desocupado. Eliseu era ocupado. Amém? No versículo 19, partiu, pois, dali Elias e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando 12 juntas de bois adiante dele. Presta atenção, irmãos. Deus não chama quem está parado. Deus chama quem está em movimento. Deus não chama quem está desocupado. Deus chama só os ocupados, irmãos. Quem tem alguma coisa para fazer aqui, diga amém. É isso aí. O texto diz que Eliseu estava lavrando a terra com uma junta de boi. O que o texto está dizendo? Que Eliseu era um homem trabalhador. Quantos trabalhadores nós temos aqui nessa noite aqui? Ah, pastor, mas eu não trabalho fora, mas você trabalha em casa. Tem gente que trabalha em casa. E o serviço de casa é muito, muito pior. Não tem fim, irmãos. Então, entendendo que Eliseu era um trabalhador, isso indica que ele tinha um compromisso. Isso indica que Eliseu, ele tinha uma responsabilidade. E as coisas, e se tem coisas que estão faltando na nossa igreja, na nossa vida, na nossa igreja do Evangelho Quadrangular, são compromissos e responsabilidades, irmãos.
Se tem algo que nos falta, que é importante para o reino de Deus, é compromisso e responsabilidade. Irmãos, eu tenho ouvido desde o início que eu vim para cá, pessoas me prometendo coisas. Pessoas dizem, pastor, eu vou lá, e não vão. Pessoas dizem, conte comigo, e não vai. A gente precisa entender sobre compromisso e responsabilidade. Eu tenho certeza que você tem um compromisso com o seu trabalho. Eu tenho certeza que você tem uma responsabilidade lá na sua firma, na sua empresa, no seu negócio, com a sua casa, com seus filhos. Isso tinha que ser um reflexo da nossa responsabilidade aqui e compromisso aqui. Quem está entendendo, diga amém. Eliseu estava focado em trabalhar na terra. Da mesma forma, nós como filhos de Deus, nós precisamos estar focados também no trabalho da casa do Senhor, no reino de Deus. Porque o reino de Deus precisa compromisso, responsabilidade e foco. Amém? Deixa eu te dar alguns detalhes interessantes que eu analisando o Senhor me mostrou. Eliseu era rico, presta atenção nisso. Eliseu ou a família de Eliseu, eles eram ricos. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque eles tinham 12 juntas de bois. Se eles tinham 12 juntas de boi, uma junta de boi são 2 bois. Quem entendeu, diga amém. Então, 12 juntas de bois são 24 bois. E quem tinha 24 bois era um fazendeiro, não era um qualquer. Quem tinha 12 empregados, na verdade eram 11 empregados, tem dinheiro, tinha dinheiro nessa época. O que é uma junta de boi? Deixa eu explicar aqui. Uma junta são 2 bois, aí tem aquela peça de madeira que chamam de canga ou chamam de jugo. Quem já viu isso aí? Quem já viu isso aí? Então, ele vem aqui, vem trazendo os bois, vem arando a terra, vem cortando a terra para semear. Então, Eliseu estava trabalhando. Se ele estava com a 12ª, isso quer dizer que tinham 11 na frente dele. Isso quer dizer que tinham 11 pessoas trabalhando junto com Eliseu. Mas Deus escolhe Eliseu. Por quê? Porque Deus não erra. Se você está aqui nessa noite, é você que era para estar. Deus te escolheu. Deus te escolheu para você estar aqui nessa noite. Porque você é ocupado. Você é ocupada. Você tem responsabilidade. Você tem compromisso. Deus não erra. Ele te escolheu para esta igreja. Deus te escolheu para você pregar o evangelho às pessoas que estão do teu lado. Deus te escolheu para você evangelizar as pessoas que vão lá na tua empresa, na tua casa, no lado de trabalho do teu lado, lá naquela empresa. Deus nos escolheu para você convidar as pessoas, para você interceder, para você ajudar as pessoas. Deixa eu te falar, Abraão estava ocupado. Ele estava trabalhando com seu pai, vendendo ídolos. Moisés estava ocupado, pastando as ovelhas do seu sogro. Davi estava ocupado, apacentando as ovelhas do seu pai. E todos esses foram chamados por Deus. Eliseu estava ocupado arando a terra e foi chamado. Pedro estava ocupado lavando as redes e foi chamado. Paulo estava ocupado, o apóstolo Paulo estava ocupado, perseguindo e matando os cristãos e foi chamado. Não tem desculpa de você esperar para se aposentar para trabalhar para Deus. Deus só trabalha com gente que está ocupada. Deus não trabalha com desocupados. Deus chamou Eliseu porque ele era responsável. Deus chamou Eliseu porque ele tinha compromisso. Deus te chamou hoje porque você é ocupada. Você é ocupado, você tem compromisso, você tem responsabilidades.
Deus não procura pessoas desocupadas para ocupar o tempo. Deus procura pessoas ocupadas para cumprir um propósito. Amém? Pense nisso. Segundo slide. Quem chamou foi o Senhor. Versículo 19 ainda. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Olhe para mim em nome de Jesus. O manto de Elias, ou a capa de Elias, não era apenas um pano, não era um pedaço de pano, era um símbolo da voz de Deus. Então Elias passou por Eliseu e passou o manto nele, colocou o manto nele, passou o manto por ele. Eliseu automaticamente entende: é Deus que está me chamando. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Elias não fez nenhum discurso motivacional. Elias não chegou com Eliseu e fez, não teve nenhuma promessa que ele não podia cumprir. Elias não chegou assim: olha, eu te dou um contrato aqui, assina aqui, se não der certo você volta. Não, Elias apenas passou um plano. Deus é simples, irmãos. Deus te chama, Ele toca em você, só isso. Deus não te promete um carro, Deus não te promete uma casa, Deus não te promete ouro no teu bolso. Deus apenas te chama. Deus é simples. Jesus disse: vem a mim. Antes do ide, tem que ter o vinde. O toque do manto de Elias em Eliseu era o sinal externo de um chamado interno. Deus que estava tocando no coração de Eliseu. Você estar aqui hoje não é porque alguém te convidou. Você estar aqui hoje é porque Deus te tocou dentro do teu coração para você vir. Nessa chuva, nesse frio. O chamado não era de Elias. O chamado não é do pastor. Não é o pastor que te chama. O chamado não é a igreja do Evangelho Quadrangular que te chama. O convite pode ser nosso, mas o chamado é de Deus para você. Amém? Terceiro slide. Terceiro ponto, na verdade. Antes de assumir a missão, resolva as pendências. Versículo 20. Então deixou estes os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Olhe para mim em nome de Jesus. Eliseu reconheceu o chamado do Senhor. Eliseu reconheceu que era Deus que estava chamando ele para a obra, para trabalhar para ele. Então ele pediu: por favor, me deixe despedir dos meus pais. Deixa eu dar um beijo na minha mãe, dar um beijo no meu pai e eu vou te seguir. Isso mostra que Eliseu amava a sua família e era responsável com ela. Quem ama a sua família aqui? Quem ama a sua casa, seus filhos, sua família aqui? Então não seja irresponsável com ela. Quando você sair, avise. Tem gente que não avisa, né? Aí a pessoa: poxa, cadê? Para onde que foi a mamãe? Sumiu. Meu Deus, a minha filha não chegou até agora. Avise, não seja irresponsável. Quem ama a sua família aqui, diga amém. Então trate ela melhor. Trate ela melhor. Como é que você trata a sua família?
Como é que você está se referindo aos seus pais? Como é que você está se referindo aos seus filhos? Trate bem a sua família. Eliseu poderia muito bem ir embora, ele já era um homem. Mas ele, não, vou voltar, vou falar para meu pai para onde eu vou dizer para minha mãe, olha, eu vou me despedir. Eu tenho que ir cumprir o meu chamado. Honre os seus pais. Ame seus filhos. Comunique-se com a sua família. Amém? Aplauda o Senhor que você está tenso. Olha para mim, Eliseu respondeu, ele resolveu as pendências. Se Eliseu não segue Elias sem resolver as pendências, o ministério dele não ia fluir. Se a gente vai seguir a Cristo de verdade, a gente tem que resolver as nossas pendências. Por isso, Elias permitiu. Isso é um pastor de verdade. Elias disse, então, vai, resolve. Vai. Isso é um pastor de verdade. Porque a gente tem que resolver as situações para a gente cumprir com êxito o nosso chamado. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que parar para resolver as situações que estão nos tirando da presença de Deus, da obra do Senhor, do nosso chamado. Relacionamentos mal resolvidos, palavras mal entendidas. Poxa, a minha mãe falou desse jeito, eu entendi dessa forma, vou pedir perdão para ela, não sabia. Poxa, meu filho falou assim comigo, eu entendi isso, mas não era a intenção dele falar assim. A gente tem que resolver as palavras mal entendidas. A gente precisa terminar os trabalhos inacabados. A gente precisa pedir o perdão, conceder o perdão que não foi pedido e você não concedeu. Teve gente que teve a cara de pau de me falar, eu não perdoo ninguém, porque só quem perdoa é Deus. E Jesus disse na oração conhecida como Pai Nosso, perdoa-nos, porque nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Nós precisamos perdoar as pessoas. Confesse os pecados que você ainda não disse para o Senhor. Pecados que não foram confessados, resolva isso. Enquanto não resolvemos as nossas pendências com Deus e com as pessoas, o diabo pode achar uma brecha. Como diz a pastora, o diabo pode achar um momento, e ele vai usar isso no momento que a gente está exercendo a nossa função na igreja, o nosso chamado. E o que fazer, pastor? Versículo 20b. Versículo 20b. E Elias respondeu e disse, vai e volta. Em outras palavras, Elias falou assim, resolva logo, não deixe para amanhã. Irmãos, tem coisas que a gente tem que resolver logo. Se você vai perdoar alguém, perdoe logo, agora, hoje, não deixe para amanhã. Se você for dar um abraço nos seus filhos, dê um abraço hoje, não amanhã, dê hoje. Você for dar um abraço na sua esposa, dar um beijo na sua esposa, dê hoje. Não vou dar agora que eu estou pregando, senão eu ia dar pastor agora. Resolva hoje, em nome de Jesus. Não deixe para amanhã. Nós precisamos resolver as pendências, amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Próximo slide, próximo ponto. Quarto, Eliseu rompeu com o passado. Versículo 21 agora. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, o imolou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e
comeram. Olha para mim, irmãos, o chamado não tem volta. Olha para o teu irmão e fala assim: o chamado não tem volta. O chamado não tem volta. Diga para o outro lado: o chamado não tem volta, irmão. Agora olha para mim. Coisa rica do vovô. Olha para mim. Eliseu volta, se despediu dos seus pais. Ele volta, ele pega o arado, que era de madeira, ele quebra, ele faz uma fogueira, bota fogo, mata os bois, corta os bois, faz um churrascão, amém? Faz um churrasco violento e dá para o povo comer. Quando Eliseu faz isso, ele estava destruindo a sua ferramenta de trabalho. Ele estava destruindo a sua fonte de renda. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: com Deus agora eu vou e não tem mais volta. Eu vou para fazer a obra do Senhor e eu não vou voltar atrás. É por isso que eu disse: chamado não tem volta, irmãos. Deus te chamou, não tem mais volta. Tem gente que atende o chamado, mas ainda pensa no passado. Ah, pastor, como é que eu chegava em casa trêbado? Ah, pastor, eu gastava dinheiro. Eu tinha muito dinheiro. Eu fazia rodadas nos bares. Isso é passado, irmão. Rompa com o seu passado. Tem gente que ainda segue Jesus, mas com o pé atrás. Será que vai dar certo? Vai dar certo em nome de Jesus. Já deu certo. Tem gente que está na igreja, mas está pensando no mundo. Tem gente que está na igreja e pensa em voltar. A gente precisa, muitos de nós precisamos romper com o nosso passado, porque muitas vezes a gente deixa no stand-by. A gente deixa como segunda opção. Se a vida com Cristo não der certo, eu vou voltar a fazer isso aqui. Não é isso, irmãos. A vida com Cristo é a melhor coisa que você pode ter em todos os tempos. A vida com Cristo é a melhor coisa que você pode conseguir neste mundo. Aleluia. Sabe, isso me lembra Jesus falando em Lucas 9:23 para os discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, irmãos, é queimar o arado, é queimar os bois, é fazer um churrasco com os bois do passado, da tua velha vida. Negar a si mesmo é queimar o arado da mentira. Negar a si mesmo é queimar os vícios antigos. Negar a si mesmo é queimar a sua autoconfiança. Ah, eu estou aqui porque eu sou bom. Não, você está aqui porque Deus é bom. Te aplaudir com vontade. Seguir Jesus exige queimar os nossos arados, matar os nossos bois, assar os nossos bois e recomeçarmos uma nova vida, com uma nova esperança, um novo caminho, em nome de Jesus. Quem guarda o arado do passado, cedo ou tarde, vai querer voltar para a velha vida, abandonando um futuro certo e bom com Jesus Cristo. Pense nisso também. Queime o passado, agora é vida nova com Cristo. Amém? Glória ao Senhor. Próximo slide. O chamado é para servir. Versículo 21, C. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Irmãos,
Eliseu realmente servia a Elias. Porque não só Eliseu acompanhou Elias nas viagens, não só Eliseu teve experiências com Elias, vendo coisas de Deus, não só ele aprendeu vivendo essas experiências, mas também ele tinha coisas simples a fazer servindo Elias. Por exemplo, 2 Reis 3:11, eu vou abrir aqui, 2 Reis, passa um pouquinho, né? 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, está escrito o seguinte: e perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E responderam um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Preste atenção, irmãos. Deitar águas era a coisa mais simples que um servo fazia. Era ter de lavar as mãos, colocar água nas mãos do seu pastor, digamos assim, do seu professor. Ninguém se lembrou de Eliseu assim, Eliseu que fazia milagres, Eliseu que era um cara muito rico, não. Se lembraram assim, Eliseu, aquele que era servo de Elias, que colocava água nas mãos dele. Irmãos, para Deus, tudo que você faz aqui na casa do Senhor é importante. Imagina só se alguém chegasse, alguém conhece o pastor Marcílio, e alguém dissesse assim: era o pastor Marcílio que ele tocava nos cultos do pastor Marcos, ele estava lá. Não era aquele que pregava, que tinha um canal, não. Eles se lembrariam assim: ele que tocava violão nos cultos quando ninguém estava tocando, ele que estava lá tocando nos cultos menores. Alguém vai se lembrar assim: será que não tem nenhuma pastora abençoada que possa me dar uma aula? E alguém vai se lembrar: eu lembro da pastora Marcela, que ela era coordenadora da escola bíblica, daquela região pequena, 16ª região, eu lembro dela. Alguém vai dizer assim: será que não tem algum pastor que ele possa, com muito compromisso de trabalho, querer falar com alguém assim? Talvez alguém vai se lembrar: eu conheço o pastor Clécio, que um dia foi diácono dessa igreja, e hoje está estudando para ser pastor. Talvez alguém vai se lembrar assim: será que não tem alguém, uma líder de compromisso? Alguém vai se lembrar assim, vai dizer: eu conheço a irmã Cleide, aquela que ela está ali na escola bíblica liderando. Talvez alguém vai se lembrar assim: será que não tem alguém que possa ensinar a minha criança o caminho que ela possa andar? Aí alguém vai se lembrar: tem a irmã Nilce, que ela ensina crianças num lugar não muito adequado, mas ela ensina com amor. Irmã Rose. Talvez alguém vai se lembrar assim: será que não tem alguém de compromisso que vem enxugar a igreja pela parte da manhã? Que eu conheço o nosso irmão Denilson. Será que não tem alguém de compromisso que possa operar o natação? Eu conheço o irmão Paulo, que está aqui cedo se preparando. Sabe, irmãos, tudo que nós fazemos, todas as coisas que nós fazemos, por menor que seja, para Deus é precioso, irmão. Que aplaudir fica à vontade. Cada culto que você vem, é importantíssimo para o Senhor e para esse pastor que está te falando aqui. Pastor, só venho aos domingos. Glória a Deus. Pastor, vou me esforçar para vir durante a semana. Glória a Deus. Pastor, eu posso limpar aquela teia de aranha que está na cruz. Glória a Deus, limpe. Tudo que você faz
por menor que seja, até porque você não sabe muito, Deus está valorizando em você. Eliseu fazia uma coisa simples. Ele derramava água nas mãos de Elias. E ao fazer isso, uma coisa simples, irmãos, Eliseu demonstrou serviço. Eliseu demonstrou cuidado. Eliseu demonstrou intimidade. Eliseu demonstrou submissão. E Eliseu demonstrou abnegação. Tudo isso nós precisamos para sermos servos do Senhor. Serviço. Pregue a palavra de Deus, irmãos. Ensina as pessoas. Convide. Não ceda a sua preguiça. Não ceda às outras coisas. Eu vou colocar as coisas na frente. Não, irmãos. Deus é a nossa prioridade. Cuidado, tenha cuidado ao preparar sua aula, professores. Tenha cuidado, líderes de célula, a preparar a sua aula. Seja amável, tenha cuidado para não ferir ninguém. Nós não estamos aqui para ferir ninguém. Nós estamos aqui para ensinar as pessoas. O crente, ele precisa confrontar a mentira, não é afrontar as pessoas, é confrontar o mundo, o diabo, o pecado, a carne. É isso que nós temos que fazer. Irmãos, tenha intimidade com Deus, tenha intimidade uns com os outros. Irmãos, seja submisso ao Senhor Jesus e às nossas lideranças. Irmãos, tem abnegação. O que é abnegação, pastor? Negue a si mesmo. Negue a si mesmo a sua vontade. É claro que eu queria estar na minha casa com a minha esposa, com a minha filha, com a minha neta, nessa chuva, é claro. Enroladinho, claro. Mas eu vim porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Quem não é bom no servir, quem não é bom para fazer serviço para o Senhor, não é bom para liderar. Esteja disposto a servir, que Deus está disposto a te abençoar, em nome de Jesus. Dê a mão ao Senhor. Vou concluir agora. Último slide. Conclusão. Eu vou ler aqui. Quem consegue ler aí em nome de Jesus? Conclusão. Deus não chama. Romper com o passado é isso. Honre a sua família. Não deixe nada. Aprenda a ser. E Deus te abençoe nesta noite em nome de Jesus. Fique em pé, vamos orar.